Olá, meu nome é Sofia Calil, eu sou estudante do curso de Engenharia do INSPER e nesse vídeo vou mostrar como eu construí o jogo Speed Memory com o Pygame. O jogo tem 4 telas que eu fiz, a tela do menu, do jogo em si, de derrota e de vitória. Então, iniciar, o objetivo do jogo é conseguir o máximo de pontos possíveis em 10 segundos. Se abaixar de 0 a pontuação, a tela vai para a derrota. Se não, vai até os 10 segundos e vai para a tela da vitória. Então o jogo funciona de que jeito? Você tem que emparelhar as cartas. Elas não têm nada em comum, nem o naipe, nem o número. Então eu aperto o mouse, eu ganho um ponto. Agora tem como 6 e 6, então eu aperto espaço e ganho mais um ponto. E assim sucessivamente, e as cartas vão alternando entre elas pra mudando e você ir fazer os pontos. Eu venci, tela da vitória, agora a tela da derrota, eu vou mostrar. 5, 5, deveria apertar espaço, mouse, perdi, porque desceu de 0. Agora eu vou mostrar a estrutura base de um Pygame. Então, para quem nunca usou o Pygame, ele é uma biblioteca, tanto que eu importo ele no VS Code, e serve para fazer jogos em 2D em Python. Então a gente consegue criar uma janela, desenhar imagens na tela, capturar eventos de teclado e mouse e atualizar tudo ao longo do tempo. Para iniciar todos os modos da biblioteca, é usado o Pygame init. Ele é obrigatório para fazer funcionar. E logo depois, para começar mesmo o que você quer fazer, você cria uma janela. Então, usa o setMode e o setCaption para dar o nome. O edit e o rate você tem na configuração. Eu importei a configuração também. Então, é uma janela de 600 por 400. E eu coloco aqui junto com o comando do Pygame, junto com o seu nome logo embaixo. O relógio é para você conseguir atualizar, uma taxa de atualização da janela, eu já explico. Mas o loop principal é um while, né? É o loop do jogo, é o jogo em si. Então é como se fosse várias telas que fossem atualizadas para cada rotação do loop. Então, a cada rotação desse tem um evento. Então pode ter, se identificar um evento de mouse, acontece tal coisa. Se fazer tal outro evento, acontece outra coisa. E isso vai atualizando. Ele vai desenhando, é como se fosse uma tela rodando mesmo. E o relógio é para isso, é a taxa de atualização. E, além disso, outra parte básica da estrutura seria os estados do jogo e a parte dos eventos do jogo. Então, resumidamente, porque eu vou explicar cada arquivo que tem em cada estado, mas para resumir, os estados eu defino aqui com as classes que tem em cada arquivo. Então, tem o menu, a vitória, a derrota e o jogo, cada um em cada um dos seus arquivos, que tem as suas classes, com a tela, enfim. E o estado inicial, que é o menu. Então, dentro do while, do loop, você tem o evento, o que é um for próprio. Então, ele vê os eventos que teve. Então, o evento mais básico que tem é que se você quiser fechar a sua janela. Precisa dele para funcionar mesmo. Então, é o X da janela. Então, o evento é apertar o X. Se você aperta o X, running fica falso. E aí o loop roda e fica falso, sai do loop e vai pro Pygame Kit, que é fechar a janela. Esse é o básico da estrutura de um Pygame. Então, nisso, para outros eventos, tem basicamente 2 eventos, que seria o mouse, apertar o mouse, e apertar uma tecla, que seria o espaço nesse caso. Na questão de apertar a tecla, seria no meio do jogo. Então, puxa a classe do jogo do arquivo. Então, acontece uma função dentro do arquivo que eu vou chegar a explicar melhor. E na parte do mouse, depende dos estados do jogo. Então, os estados realmente são a tela que você tá. Sempre que muda de tela, vai mudar o espaço, o estado. Então, como começa com o menu, eu já defino antes, então o enter nesse if no menu. Então, dependendo do que acontece lá, porque eu também vou explicar dentro do menu, ele checa o clique que você tem. Então, tem o clique que você lembra da tela? Tem o clique que você clica ou no iniciar, que aí iria pro jogo e o estado muda pro jogo, ou em sair, que aí o running também fica falso. E aí você sairia do jogo. Além disso, então, se por acaso você clica em iniciar, muda o estado do jogo, vem o loop de novo e você entra no estado do jogo. E aí, dependendo do que tem no arquivo do jogo e de como você trata o clique dentro do jogo, ele pode, por exemplo, mudar para o estado de vitória ou derrota. E aí, nisso, você mudaria de estado também, e nisso, dentro do vitória, poderia checar o clique para você ver se você reiniciaria ou não. Isso é o básico dos eventos desse jogo em específico. Além de o básico do Pygame em si, seria desenhar as telas, que aí também dependeria do estado. Então eu coloco no final, que aí realmente é desenhar. E esse desenhar usa os comandos do Pygame que estão nas funções dentro de cada arquivo também. Então, por isso, desenhar uma função, dentro dessa função tem os comandos do Pygame para desenhar a tela. E agora, continuando a parte básica, né, de um Pygame, de sua estrutura, partindo para o visual dela, eu vou entrar no arquivo do jogo em si, da tela do jogo, e mostro o básico, outros comandos básicos, que é de um Pygame, que seria carregar imagens. Isso é usado também no menu, por exemplo, na tela da vitória e na tela do Game Over, que eu carrego a imagem que eu uso de fundo e coloco do tamanho da janela. É a mesma coisa com o fundo do jogo. Eu uso o tamanho da janela, eu também carrego a imagem do baralho, carrego a fonte, são comandos padrões que você usa muito. E você desenha. Essa é a função desenhar que eu falei, que eu uso no Running. Você desenha a tela com o Bleach, o Screen Bleach, que basicamente desenhar a tela. Desenhar a tela na janela. Então, essas coordenadas, né, é a posição da imagem. E é importante lembrar que é usado como se fosse o quarto quadrante do plano cartesiano. Então, 1, 2, 3, 4 seria o plano cartesiano, seria o ponto direito inferior.
Então, é como se fosse o 0, 0 estivesse aqui no ponto esquerdo superior e avançasse para cá e para baixo. Então, por exemplo, se é a janela de 600 e 400, vai 600 para cá e 400 para cá. É importante lembrar isso, já que você usa muitas coordenadas. E, além disso, tem outras funções também, então, mas é mais específico para esse jogo, não é padrão, tanto padrão para qualquer jogo, mas, por exemplo, você trata o clique, né, tem muito o cronômetro, enfim. E o que eu mostrei antes, em questão de com a tecla espaço, que você é usado essa função também, e o def atualizar, que é usado para atualizar o estado do jogo. Então, pode ser derrota, quando for menor que 0, ou vitória, se o cronômetro chegou até 10. E aí, ou diferente disso, retorna o jogo. Então, ainda no básico, vou partir para usar a classe do menu. Aqui também é carregado as imagens, também é carregado a fonte. E, além disso, também tem a animação, que é outra questão, que não sei se lembra, quando eu mostrei o jogo, tem uma animaçãozinha de carta se abrindo para depois mostrar os botões. E isso é jeito de uma forma específica, normalmente. Por exemplo, naquela animação, claro que você pode pegar ela feita já com os frames separadinhos, mas às vezes, como foi no meu caso, eu achei aquela animação já com GIF. Então eu tive que mandar dividir em frames e fui selecionando o jeito que eu queria e editei as imagens também. Foi um trampinho. Mas tem que deixar em frames porque, como eu já falei, a tela vai rodando. Então é um loop mesmo. Então a cada loop vai mostrando uma tela e a cada loop vai mostrando um frame da animação. É assim que funciona. Então começa juntando ela numa lista e de acordo com a lista você vai mostrando cada frame que tá em cada posição da lista. Então é isso que faz nessa parte aqui. E continuando aqui embaixo, outro comando muito importante que também é muito usado é o PyGameRect, que é rect de retângulo em inglês, que é a posição. Então, por exemplo, o botão de iniciar e sair eu vou usar para fazer a frase, né, que é para onde você vai apertar. E essa frase, qualquer imagem, qualquer frase que você coloca, qualquer coisa, a borda do seu é como se fosse um retângulo da imagem. Então, a posição que você coloca é de acordo com o retângulo dela. E essas são as coordenadas. E aí tem também o def desenhar, que você desenha cada coisa que você tem que fazer. E também tem a questão da animação, que tem tudo a ver com o tempo que você vai fazendo, o tempo passado, questão de delay, tem toda uma dinâmica que é um pouco mais dificinho, mas que dá pra fazer. E, além disso, outro comando muito importante também, que é muito usado, é o collage point, que nesse caso eu usei pra quando você passa em cima com o mouse e dá aquela animaçãozinha, né, que é tipo do botão saltando e brilhando assim quando você passa, que tem muito jogo. Esse collage point usa a caixa, sabe, o retângulo, que se você coloca o mouse em cima, faz tal coisa. E esse collage point pode ser usado para muita coisa. Tipo, por exemplo, em tiro, o collage point, se tal imagem de inimigo colidiu com tal imagem de tiro, acontece tal coisa. Isso usa para a caixa da imagem em si. E, além disso, tem também para checar o clique, que é, dependendo do que acontece, se você clicar no iniciar ou no sair, pode retornar o estado do jogo, menu, jogo, sair ou continuar no menu. E agora que eu já expliquei o básico do loop, de tudo, já expliquei como é que funciona o jogo e já falei um pouco do menu, vou partir pro final e falar das telas de Game Over e de Vitória, que são basicamente as mesmas, só tem algumas diferenças que eu vou explicar. Mas só para relembrar um pouquinho, no jogo, na def atualizar, na função de atualizar, se os pontos foram menor que 0, retorna derrota, se o cronômetro finalizar, retorna vitória. E nisso muda o estado e vai para a tela de Game Over ou de Vitória. Então, resumidamente, assim, as duas puxam a fonte, as duas puxam a imagem. Aqui está transformando a escala da imagem, né? A mesma coisa para a parte da vitória. Também tem o botão de reiniciar, o rect, para saber onde ele está, a posição. Mesma coisa nos dois. Tem o def desenhar, que você desenha o fundo, desenha a tela, desenha o texto, que nesse caso você perdeu, naquele você ganhou, no da vitória. E também tem o botão de reiniciar com collage point e com, enfim. Aqui é a parte do render que eu acrescentei, que é aquela paradinha de, tipo, se você passar em cima, ela meio que salta, assim, pra dar uma animaçãozinha. E também tem a música, que eu botei uma música, assim, pra dar um impacto de rock, não sei. E tem essa música, a mesma coisa no Vitória, que é pra carregar o áudio, esses comandos, o volume. Esse play aqui pra continuar em loop e começar a tocar. E a mesma coisa, checar clique, né, do botão reiniciar. A mesma coisa com Vitória, desenhar, checar clique, a única diferença é essa função de atualizar o recorde, que eu acrescentei, que era pra saber qual que é o maior recorde que teve. Então, no caso do meu jogo, foi 14 pontos, que foi o que eu fiz, foi o maior recorde, ele guarda. E aí eu acrescentei essa função, que é específico pra tela de Vitória. E então, depois de tudo isso, eu fui pelos básicos. Não fui tão específico pra esse jogo, já que tem vários comandos, várias coisas que, tipo, pra mudar de carta, que é a dinâmica do jogo em si, eu não expliquei. Eu expliquei mais o básico de um Pygame geral, que dá pra usar vários comandos que você usa na maioria dos Pygames, muito difícil não usar, então eu expliquei a maioria dos comandos e o básico da estrutura de um Pygame. Pra finalizar, é isso.